Graças a Deus, graças a Deus, que bom estarmos aqui. Hoje nós vamos cear, primeira segunda-feira do mês, e nós vamos cear. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Hoje uma segunda-feira, você que está aqui de outra cidade, de outro estado, levanta a mão assim, deixa eu conhecer você. Você que veio conhecer, quem está aqui pela primeira vez você vem. Sejam muito bem-vindos, amém? Para a glória de Jesus, de outras cidades, de outros estados, de outra nação. Vem muita gente aqui da América Latina também. E nosso trabalho aqui é abençoar a sua vida, de alguma forma, que você seja ministrado pela palavra de Deus. Está conosco também o pastor Fabiano Matos, sua esposa está aqui. A esposa está grávida, 18 filhos você já tem, né, Fabiano? Não? Não é ainda 18? É 4? Tem 2 adotivos e mais 4. Glória a Deus. Adotar filho é bom, Fabiano? É bom? Adotar filho é bom, Fabiano? Você é a favor do aborto, Fabiano? Não, você é a favor de adotar. Amém. Eu também sou a favor de adotar. Você é a favor do aborto, Davi? Não? Você é a favor de adotar? Você tem filho adotivo também? Glória a Deus, eu também tenho filho adotivo. Tem mais alguém que tem filho adotivo aqui? Tem mais? É bom adotar ou não é? É bom ou não é, gente? Amém? Levanta a mão assim. Vocês são a favor do aborto, gente? Vocês são a favor do aborto? Então grita, não! Isso! Vocês são a favor de adotar? Sim. Então vamos adotar, gente. Vamos adotar as crianças. Pai, se tiver, olha, para cada 10 famílias de crente, se uma família resolver adotar uma criança, não tem mais órfão no Brasil. É ou não é? Hoje eu estou meio político, não estou? Mas vou voltar para ser pastor aqui de novo, bora. Justiça, irmãos. Isso não tem a ver com política, tem a ver com as escrituras. Pecado é pecado e vai ser em todo canto, meu irmão. Não são as leis que legalizam o pecado que vão fazer os cristãos mudar de ideia. Não são as leis que querem mudar a Bíblia que vão fazer os cristãos mudar de ideia. Como disse Leonardo Ravenhill, ontem alguém postou essa frase, não fui eu que falei ela, foi Leonardo Ravenhill. Ele diz, só quer mudar a Bíblia quem não foi mudado por ela. Então a Bíblia, ela é infalível, irmão. E ela deixa bem clara, no final dela diz, quem acrescentar alguma coisa, ou tirar alguma coisa, é o Senhor que diz que vai acrescentar também na sua vida, ou vai tirar da sua vida. Então não brinque com as escrituras. Amém? Esse é o recado do Mevan para os cristãos. Vamos lá. Ontem nós começamos uma palavra aqui, e nós vamos fazer uma série agora sobre isso, corrigir o curso e o funcionamento. E não tem como corrigir o curso e o funcionamento sem voltar para as escrituras, pastor Fernando. Não tem. E aproveitando que semana passada foi a semana da reforma, e as 5 bases que puxaram o gatilho da reforma foi só as escrituras, só a graça, só a fé, só a Cristo e glórias somente a Deus. E isso não mudou, irmãos. Eu sei que a Bíblia, eu sei que a igreja, ela não começou na reforma. A igreja, ela já começou há muitos anos. A igreja, ela tem pelo menos 2000 anos, quando Cristo gritou, está consumado, quando a primeira igreja se reuniu no cenáculo, e por dias 120 homens oraram, até que a glória de Deus veio, e eles foram cheios do Espírito Santo, e a partir dali Pedro pregou o primeiro sermão, e o primeiro sermão, 3.000 pessoas aproximadamente se renderam a Cristo. Mas se você for um pouco mais atrás, você vai ver que lá em Abraão,
Abraão teve revelações de quem Jesus era, tanto é que o próprio Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês saberiam o que Abraão sabe, e vocês teriam visto o que Abraão viu, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Abraão, eu creio que ele viu a Nova Jerusalém, ele teve revelações, por isso que ele habitava em tendas com Isaac e Jacó, porque ele esperava a cidade que descia do céu, a qual Deus é o arquiteto e o construtor. Abraão, a Bíblia diz em Hebreus 11, 17 e 19, que ele não hesitou em matar o seu filho, porque ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos. Então Abraão foi o primeiro homem a acreditar em ressurreição. Gálatas 4 diz que pela fé em Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo, eu me torno também filho de Abraão e promessa e herdeiros da mesma promessa. Então a igreja começou há muitos anos, não foi há 503 anos atrás que ela começou. O que Lutero fez foi voltar atrás, foi retornar às origens, foi consertar o curso, corrigir o curso e o funcionamento. Naquele caso ele teve que corrigir também o fundamento, né? E botou 95 teses na porta da igreja, e dali então nasceu a reforma, nasceu a igreja dos protestantes. Só que hoje nós não somos só protestantes, nós somos proclamantes. Estamos proclamando e a luta continua, meu irmão. O curso continua, a reforma ainda não parou. Eu acredito que nós temos uma reforma para fazer, uma reforma no comportamento da igreja, uma reforma em levar algumas coisas de volta. O que é princípio para a família não pode mudar, o que é princípio para os filhos não pode mudar. Mudou muita coisa, as coisas ficaram mais fáceis. Hoje você pega um telefone, em 10 minutos você está comendo um lanche. Amém? Você conversa com gente eu conversei com gente da Bélgica essa semana, com gente do Japão essa semana. Eu conversei com irmãos lá da Noruega essa semana. Pelo celular, pela internet. Então, muita coisa mudou, facilitou. E eu não sei se muita facilidade não é ruim para a igreja. Essas facilidades mal usadas, ela pode ser ruim para a igreja. Por isso que a gente tem que usar bem, a gente tem que sempre corrigir o curso. Acordar de manhã todos os dias e perguntar: Senhor, a minha vida está de acordo com a tua vontade ou não? O que eu estou pregando, o que eu estou cantando, o que eu estou dando, o que eu estou fazendo, o negócio que eu estou negociando está de acordo com a sua vontade ou não? Isso vai comprometer a minha jornada ou não? Porque senão eu vou ter que parar tudo lá na frente e voltar para consertar a jornada. E foi isso que Lutero fez. Ele leu as escrituras e disse: está tudo errado. E uma das suas frases foi: a Bíblia não é antiga e a Bíblia não é moderna, a Bíblia é eterna. E ele foi para dentro das escrituras, viu: isso está errado, ninguém compra terreno no céu, chega de indulgências, ninguém vai pagar mais, não preciso ir a mais ninguém a não ser em Jesus. E ele foi consertando o caminho, por isso só Cristo. Glória, não, você não dá glória para homem, glória você dá para Deus. Homem, você dá reconhecimento, você reconhece que aquela pessoa é uma pessoa abençoada, ok, mas glória só a Deus. Ele disse: não, peraí, tem coisa aqui que não está na Bíblia. Então por isso que ele disse só as escrituras. Então muitas pregações eram ditas: vocês têm que ser salvos se você fizer isso para a igreja, se você fizer isso para a igreja, você vai ser salvo. Ele disse: não, é só a graça, não é, você não compra a salvação, está em Efésios 2:8. Então Lutero foi consertando o caminho. E eu acredito, irmãos, que os nossos dias, hoje, o dia que se chama hoje, longe de mim tentar imitar Lutero, não é isso. Mas hoje eu acredito que nós precisamos corrigir o curso e o nosso funcionamento. Por isso ontem nós começamos a falar de Moisés. Eu queria gastar um tempo, eu não quero me... Que horas que é isso? É horário de verão? Quando começa fica bom. Ô louco. Abra comigo Deuteronômio capítulo 1.
Abra comigo Deuteronômio capítulo 1. Glória a Deus. Você vai ler a Bíblia. Você mora num país que você pode ler a Bíblia ainda. Quando o pastor disse assim, vamos abrir nossa Bíblia, você devia celebrar de, meu Deus, o meu país é livre. Eu não preciso esconder a Bíblia ainda. Ontem nós falamos sobre Números capítulo 10, 28 a 36, quando Moisés conversa com Obabe, seu cunhado. Ele diz: Obabe, você conhece o caminho do deserto, guia a gente no deserto. E Obabe não era nem de Israel, não era nem da tribo de Israel, não era nem um hebreu, ele era um medianita. E Moisés diz: você conhece o deserto. Nós precisamos estar acionados e aliançados, talvez, com homens e mulheres que conhecem o deserto, pessoas que já sofreram, que têm marcas, que têm cicatrizes para contar para você. Então, quando você for pedir conselho para alguém, procura na mão, no pé, na cabeça, na vida, se tem cicatriz, se tem marca de derrota, se não tem só medalha para mostrar, mas está mostrando derrota também. Quando eu aceitei Jesus, alguém me ensinou, não foi meu pastor, mas alguém me ensinou e disse assim: olha, você não pode contar suas fraquezas, porque se você contar suas fraquezas, as pessoas param de te ouvir. E aí por isso que tem um monte de pastor frustrado, um monte de gente frustrada, um monte de gente depressiva. Por quê? Porque esperou um resultado que não veio, mostrou uma força que não tinha, apresentou um presente que não conseguia dar, quis trazer uma resposta que não tinha como. Você não pode criar expectativas em pessoas que ela não pode te dar. Amém? E se você não dá alguma coisa que Deus queria que você desse, é porque você não possui aquilo, é aquilo que possui você. Então nós temos aprendido muito, eu tenho aprendido muito com o Senhor. Nós precisamos de homens e mulheres que nos conduzam em meio ao deserto, que sabem nos aconselhar nos dias difíceis. Agora é muito difícil você aconselhar uma pessoa que quando ela vem conversar com você, ela diz: Deus já me disse, Deus já me falou, Deus já está tudo resolvido. Como você vai aconselhar uma pessoa que Deus já disse tudo? E Moisés deixa claro aqui para mim, ele falava com Deus face a face, mas ele chamou um homem e disse: guia a gente no deserto. Um homem que fala com Deus face a face, como é que ele vai pedir ajuda para outro homem? Se eu falo com Deus, para que eu vou ter outro homem? Esse é o princípio da criação. Não é bom que o homem viva só. Isso não é só para casamento, isso é para tudo. Você está sempre precisando de alguém, e glória a Deus por isso. Isso é bíblico. Você precisar de alguém é bíblico. Você chorar no ombro de alguém é bíblico. Você pedir ajuda para alguém é bíblico. Mas hoje você é condenado até quando ajuda alguém. Porque se você vai ajudar alguém, as pessoas se levantam e dizem: isso aí não merece, aquele lá não merece. Esses dias eu, na sinaleira, eu parei, alguém pediu um dinheiro, eu baixei e dei, alguém gritando na minha lado: não dá não. Eu disse: dou sim, o dinheiro é meu. Cuida do seu dinheiro, eu cuido do meu. Parece que ser bom, ser amoroso, ser carinhoso, ser justo virou coisa incomum. Eu fui pregar numa igreja, desci, abracei uma senhora. Ela disse: pastor, tira uma foto comigo. Eu digo: tiro. Mas ela levantou o bracinho e estava começando a tremer com a foto. Eu disse: deixa que eu tire com a senhora. Tirei a foto, dei para ela. Ela olhou para mim e disse assim: o senhor é diferente. Eu digo: não. Ela disse: o senhor é diferente. O senhor anda no meio da gente. Eu digo: minha irmã, eu não sou diferente. Eu sou o normal. O diferente é o que não faz. É porque a coisa hoje ficou tão anormal que o normal que era para ser normal ficou diferente. E o diferente é que é normal. Não, nós vamos voltar e nós vamos corrigir o curso das nossas vidas. E nós vamos voltar a ser simples. Cutuca alguém e diz assim: assim, só assim, ó. Diga assim: eu quero voltar a ser simples.
E se ele dissesse, não, mas eu já sou, então você precisa deixar de ser orgulhoso. Cutuca assim, diz assim, eu quero voltar a ser simples. Diz assim, eu quero voltar a ser humilde. Eu quero dar atenção para pessoas. Diga, eu quero conversar com gente. Eu quero conversar com gente. Eu quero tocar gente. Fala para ele, fala, eu quero. O problema está comigo, não está com ninguém não. O problema está comigo. Deuteronômio capítulo 1. Jesus, traz esse relógio aí, Jesus. Meu Deus. Tem 2 pedidos de oração aqui também. Aleluia. Deuteronômio capítulo 1. Oh, meu Deus. Versículo 10. Diz assim. Não, vamos ler o 8. Começar do 8. Diz assim: eis a terra que vos dei, entrai e possuí a terra, que o nosso Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse, sozinho eu não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, de modo que hoje sois multidão, como as estrelas do céu. Para quem Deus falou que a sua descendência seria como as estrelas do céu? Para quem? Para Abraão. Agora você veja que em Moisés, parte do que Deus falou para Abraão já está se cumprindo. Etapas, processos, a Bíblia vai se cumprindo, irmãos. Possa o Senhor Deus de vossos pais aumentar-vos 1000 vezes mais e abençoar-vos como vos prometeu. Como poderia eu sozinho suportar vossos problemas, vossas cargas, vossas contendas? Na igreja de Moisés tinha problema, tinha carga, tinha contenda. Seja bem-vindo. Elegei homens sábios, entendidos e respeitados, segundo as vossas tribos, e eu vos constituirei vossos cabeças. Vós me respondestes, é bom cumprir a palavra que tens falado, de modo que tomei os cabeças de vossas tribos, homens sábios e respeitados, e os constituí cabeças sobre vós, por comandante de 1000, de 100, de 50 e de 10, e por oficiais segundo as vossas tribos. No mesmo tempo ordenei aos vossos juízes, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai-a com justiça entre um homem e seu irmão, ou estrangeiro que está com ele. Não mostrarei parcialidade no julgamento, ouvireis tanto pequeno como grande, não temereis a ninguém, pois o juízo é de Deus. Mas se a causa for muito difícil para vós, falareis vir a mim, e eu vos ouvirei. Assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Queridos, ontem nós falamos o que Moisés fez no deserto, quando pediu para um homem que conhecia o caminho do deserto guiar eles. E aqui em Deuteronômio, você vê Moisés conversando com o povo e dizendo: olha, nós estamos crescendo muito, negócio que está ficando grande, eu sozinho não dou mais conta, nós temos algo para cumprir. Irmãos, nós não podemos viver só de rompimento. Os eventos da igreja, os cultos da igreja, estar num culto desse é gostoso, não é, gente? É gostoso ou não é? Ontem nós começamos o culto 19h30, o terceiro culto, o da noite. Saímos daqui 10h15, terminamos a reunião, quase 3 horas de reunião. Hoje começamos às 8h.
É gostoso, é um romper, gente curada, gente abençoada. Você olha versículos na Bíblia e diz: puxa, não tinha prestado atenção nisso, Deus falou comigo. Coisa linda. Irmão, rompimento é lindo, mas o cumprimento é perfeito. E nós nascemos para cumprir, não foi só para romper, foi para cumprir. Deus nos chamou para cumprir as Escrituras. As Escrituras é uma jornada. E nem tudo que está escrito já foi cumprido. Tem coisas que João viu na ilha de Pátimo que ainda não chegamos lá. Tem coisas que as cartas de Paulo, elas nos ensinam a cuidar da igreja, elas nos doutrinam, mas tem coisas que ainda nós não chegamos a viver. Tem movimentações de Atos dos Apóstolos que nós não vivemos ainda. Nós precisamos de um cumprimento. Você não quer cumprir a sua carreira? Quer ou não quer? Você vai perceber uma coisa na Bíblia, que as pessoas que Jesus ressuscitou, eles não eram pessoas idosas, eram pessoas novas. Isso me ensina o quê? Isso me dá um diagnóstico do quê? Isso é uma pedagogia para mim. Por quê? O que é que sinaliza para mim? Que Deus não tem prazer na morte prematura. Ele quer que você cumpra o seu propósito. Hoje foi um dia muito triste. O Samuel ficou triste, meu filho, um amiguinho dele morreu afogado ali no molho. Parece que foi ontem. Um menino de 14 anos foi nadar com os amigos e parece que se afogou. Samuel estava triste, jogava bola com ele, ali no camisa 10, aqui em um lugar muito conhecido. Menino. Então, que prazer, irmão. Irmão, nós nascemos para cumprir. E a ideia do cumprimento é que os filhos enterrem seus pais, não os pais enterrem seus filhos. Foi a minha oração hoje no cemitério. O Senhor nos dá sabedoria para cumprir, para corrigir o curso e o funcionamento, para que realmente a gente viva como as Escrituras dizem, que os filhos enterrem seus pais. Não os pais enterrem seus filhos, porque se a esposa perde o marido, ela fica viúva. Se o marido perde a esposa, ele fica viúvo. Se o filho perde o pai, ele fica órfão. Mas se o pai perde o filho, não tem nem nome para isso, irmão. Não dá nem para expressar, não dá para diagnosticar isso na nossa alma. Só quem viveu sabe o que é isso. E foi uma das minhas orações hoje, enquanto andava com a Iraci ali no cemitério, e pedi a Deus, não permita. Eu fui no túmulo de alguns amigos que já partiram. Mostrei para ele assim: esse cara aqui esse aqui eu conheci, esse aqui eu conheci. Mostrava para ele assim, pessoas que morreram jovens, pessoas que foram assassinadas, pessoas que morreram de acidentes, jovens, com a vida inteira pela frente. Deus não tem prazer na sua morte, jovem. Deus não tem prazer na sua morte. Então você vai ver que a maioria das pessoas que Jesus ressuscitou, para não dizer todas, eles tinham menos de 40, 45, eles eram jovens. E eu quero declarar que os filhos vão enterrar os pais na nossa geração, e não os pais não vão chorar pelos seus filhos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é sempre assim, no deserto o Senhor recolheu os pais, até a ira de Deus recolhe os pais. Recolheu os pais para que os filhos entrassem. Porque Deus é um Deus de continuidade, querido. A profecia dada para Abraão, em parte, já estava se cumprindo. Moisés chamou a equipe e disse: olha, gente, nós já somos como a estrela do céu. Nós nos multiplicamos e eu não posso mais levar todo mundo sozinho. Aí agora você olha lá, aqui, está aberto em Deuteronômio ainda? Está aberto? Está aberto ou não está? Agora vai lá em Números 13. Números 13. Depois a gente volta aqui em Deuteronômio capítulo 1. Números 13. Aleluia. Glória a Deus. Números capítulo 13 diz assim: disse o Senhor a Moisés. Quem disse a Moisés?
Como é que está escrito na sua Bíblia? Disse o Senhor a... Quem é que falou para Moisés? Foi o Senhor. E aí o que é que o Senhor falou para Moisés? Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Você recebe uma ordem que está escrita assim, ó, envia homens para espiar a terra. Envia homens que vejam a terra. Deus fala contigo, Reuel. Envia homens para ver a promessa que eu te dei. O que é que você faz quando é Deus que fala? Você obedece. Aí você volta lá em Números, em Deuteronômio capítulo 1. Volta lá, Deuteronômio capítulo 1. Quer dizer, volta não, vai para frente, né? Porque agora Deuteronômio é para frente. Deuteronômio capítulo 1. Versículo 8, que nós começamos a ler. Eis a terra que vos dei, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois deles. Então a promessa é só para você ou é para a semente depois de você? A promessa é só para você? É só para você? Não, é para a semente depois de você. Amém. Como é que a Bíblia chama o teu filho de semente? Onde é que você está semeando ele? É para semente depois de você. Agora olha o versículo 21 de Deuteronômio capítulo 1. Versículo 21 de Deuteronômio capítulo 1. Está escrito assim: vê, o Senhor teu Deus te deu esta terra. Sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. O que é que Deus mandou aqui? Fazer o quê? Pega, entra, possui, toma. Agora olha o versículo seguinte. Então todos vós vos chegastes a mim e me dissestes: enviemos homens à nossa frente para que espiem a terra por nós e nos informem por qual caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. O que é que você leu em Números 13? Números 13. Bota ali de novo, filho. Números 13, Números 13, Números 13. O que é que você leu em Números 13? Disse o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. Quem que mandou? Quem que mandou Deus? Quem que mandou espiar a terra? Você lendo aqui, você acha que é o Senhor. Que livro vem primeiro? Números ou Deuteronômio? Números. Então em Deuteronômio, Moisés está dizendo aqui, bota ali de novo, Deuteronômio capítulo 1, versículo 21 a 23. Números, não foi o Senhor que mandou espiar a terra. Moisés disse o Senhor, entra, toma posse, pega, é sua. Mas vocês me rodearam. Vocês me rodearam. E vocês me deram uma ideia. Ideia boa. Vocês disseram para mim, envia homens que espiem a terra. E eu achei a ideia boa. E eu enviei e deu no que deu. Se o próprio Moisés teve que consertar o curso, porque naquele dia ele achou que ouviu a Deus e estava ouvindo pessoas. Moisés em Deuteronômio capítulo 1 está consertando Números 13, irmãos. Ele está dizendo, disse o Senhor a Moisés, Números 13. Mas depois de Números vem Deuteronômio.
Lá em Número ele estava trabalhando com os pais, agora aqui ele está trabalhando com os filhos. Ele está dizendo: entra e possui a terra, toma posse, pega ela, pega ela. Às vezes os teus filhos vão pegar coisa que você não quis pegar, meu irmão. É muito provável que os teus filhos possam andar numa velocidade maior que você, por causa da religião que nós trouxemos juntos, a idolatria humana que nós trouxemos juntos, algumas coisas que nós ainda temos que consultar a carne para saber se era de Deus. Ei, se Deus falar, não consulte a carne. Por isso é um perigo, você não sabe o risco que você corre quando você diz: Deus me falou. Não fala já, espera mais um dia. Deus me mostrou. Calma. Faz prova você e Deus. Você e Deus, cria um relacionamento com Ele. Pergunta, conversa. Faz um sinalzinho. Não na incredulidade, mas eu sigo o meu coração. Não, seu coração é enganoso. Você tem que dar ordem para ele, não segui-lo. Quando Deus fala, Ele não fala na sua alma. E quer saber, na maioria das vezes que Deus fala com você, você fica triste. Porque na maioria das vezes Ele fala coisas que a tua alma não está sentindo. Ela queria uma coisa e Ele vai falar outra. Pega, profeta. Corrigir o curso é o funcionamento. E o funcionamento, nós precisamos parar para apurar a Deus, para ouvir a voz de Deus. Isso não impede da gente estar junto. Isso não impede de a gente ouvir, irmãos. Isso não impede de a gente sentar: cara, me dá um conselho aqui, me dá um conselho ali. Não impede. Eu não estou dizendo que isso não deve ser feito. Eu estou dizendo, irmãos, que para consertar, para corrigir o curso, a palavra de Deus, ela tem que ser coletiva. Tem que ser coletiva. A palavra de Deus, ela era dada a Israel. Ela não era dada somente a uma pessoa. Quando Deus falar com você, põe na mesa. Bota para outras pessoas medirem. Bota para Deus medir. O povo ficou ao redor de Moisés e disse: olha, é melhor a gente enviar alguém na frente. É melhor, tem que tomar cuidado. Essa terra não sei não. E Deus disse: entra e toma posse dela. Mas vocês me rodearam, Moisés disse. Moisés disse: se vocês ficarem me rodeando, me dando um conselho. E eu achei boa a ideia, porque a ideia era boa mesmo. Mas nem toda boa ideia foi Deus quem deu. Quando eles saíram do Egito, Deus fez eles dar uma volta maior no deserto. Sabe para quê? Para que eles não desistissem por causa das guerras. Às vezes Deus faz a gente dar uma volta maior para a gente não se perder no caminho, irmão. Então não tenha medo, querido. Deus está corrigindo o nosso curso e o nosso funcionamento. E eu estou muito feliz. Agora abra Números 33 e a gente termina aqui, vamos cear? É cedo ainda, vamos lá. Números 33. Números 33. Olha que coisa linda isso aqui. Olha o que diz Números 33. Estas são as etapas que os filhos de Israel percorreram, segundo os seus exércitos, desde que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Moisés registrou todas as suas saídas, segundo as suas jornadas. Conforme o mandado do Senhor, são estas suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. Versículo 5. Partiram os filhos de Israel de Ramsés. Versículo 6, partindo de Sucote. Versículo 7, partindo de Etã. Versículo 8, partindo de Piairote. E aí vai, versículo 9, partindo de Mara. Versículo 10, partindo de Elim. Moisés registrava as entradas ou as saídas?
Por que ele não registrava as entradas? Chegamos. Porque enquanto você não chega, você não resiste às entradas, é só as saídas. Nós só vamos registrar a entrada num dia só. No glorioso e terrível dia do Senhor. Registre só as saídas. Amém? Porque o novo você ainda não sabe. Tem novidade, mas você diz, não, mas eu tenho muita experiência nisso, eu já passei por isso. Ok, olha aqui, o fato de você levar Obabe junto, que conhece o deserto, não significa que a nuvem, você tem que dispensar a nuvem, não. A nuvem ainda é a glória de Deus, a nuvem ainda que dirige o povo de Deus. A presença de Deus ainda é tudo, a glória de Deus ainda é tudo. Cristo ainda é tudo. Isso não impede você de andar com pessoas, conversar com pessoas, se associar às pessoas que têm marcas, glória a Deus por isso. Mas a glória de Deus ainda é tudo. Quando está confuso demais para mim, eu ouço um, ouço o outro, alguém diz, o pastor falou isso, aquele falou aquilo, o outro falou aquilo, são pessoas que eu respeito e amo. Às vezes pastores me ligam, Luiz, Deus me deu uma palavra, pastor Luiz, Deus me deu outra, e eu boto tudo na mesa e fico, Deus, como diz o Davi, é uma tempestade de informações, de ideias, né, Davi? É uma tempestade de ideias. Aí, cara, eu tenho que parar tudo, ir para dentro do quarto e chorar. Orar? Não, é chorar, eu só choro. Deus, tem tanta coisa para fazer, tem tanto lugar para ir, eu não sei por onde começar. Então eu vou dormir hoje, e amanhã eu espero que o Senhor mostre o caminho. Cara, é incrível. Quando eu acordo no outro dia, não entendi nada ainda, mas eu estou em paz. Eu estou em paz para caminhar. Eu vou pisando. Sabe, quem já brincou de queimei aqui? Quem já brincou de queimei, joga pedrinha na amarelinha? Quem já brincou de amarelinha? É outro nome para vocês, amarelinha. Aqui para nós é queimei. Você joga pedrinha, bota negócio, queimei, não, queimei. Eu estou assim. Vocês só brincam de videogame, de FIFA, né? Vocês não sabem o que é queimei, biloquê. Você sabe o que é biloquê, ioiô? Sabe nada. Você não sabe o que é. Você está ali com 20 meninos brincando de pelica. Você não sabe o que é isso, fazer a boca. Eu comi muito lanche de graça no Vitor Meirelles brincando de biloquê. Apostava o lanche. Que passa aqui o pão com mortandela. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos de pessoas que conhecem o deserto, sim. Pessoas experientes, sim. Mas por favor, não substitua a glória de Deus, ainda é o que você precisa. Moisés, você pode ouvir as pessoas, você deve ouvi-las. Mas por favor, a sarça ainda está queimando diante de você. Amém, você ainda está com a luz acesa, querido. Você precisa ouvir a Deus. Amém. Você precisa ouvir os conselhos que Deus tem para você. A maneira de se movimentar em tempo de cumprimento é diferente de se movimentar, da maneira de se movimentar em tempo de rompimento. Quantas vezes nós já vivemos rompimento aqui nessa casa? Quantas vezes? Você lembra quando, quem está aqui desde o começo, bem do comecinho? Você lembra quando a gente era só isso aqui? Lembra? Que a gente queria pegar o outro lado, lembra? Que a gente fez uma campanha de oração e trouxemos um irmão para pregar. Lembra que ele fazia, Jefferson? Ele dizia, quem quer? Vocês querem a outra sala? Ele era, acho que é chileno, né? Ele dizia, então vamos, pegando. E nós ficamos aqui meia hora, pegando. Deu certo, nós pegamos, irmão, está ali aberto, ali, ó. E ele dizia, ministra, ele jogou água em todo mundo, nós gastamos um caminhão de água, ele jogou água em todo mundo. Eu disse, meu Deus, é água, Jesus. Ainda bem que era água doce, mas amém. Então vamos embora. E foi lindo o que Deus fez. Está aqui, ó, derrubamos a parede e entramos para o outro lado. Eu acho que eu vou buscar ele de novo, que nós queremos mais. Nós ficamos aqui o culto meia hora, quem lembra disso? Ministra, pegando, ainda fazia, pegando.
Não foi. Nós pegamos. Ainda bem que naqueles dias nós não tínhamos internet. Senão nós estávamos no bico do corvo agora, meu irmão. Nós estávamos na primeira página dos infernautas, né? A igreja está pegando a sala do lado. Como é que eu vou fazer a campanha do pegando a sala, irmão? Não tem negócio. Mas naquela época a gente fez. E a gente orou e aconteceu. E nós saía para casa, irmão. Eu vou contar uma coisa, vocês estão gravando, né? Eu para casa, entrei dentro do quarto e disse, pegando, ministra. E se eu dar aquela sala para nós precisamos de um lugar maior. As pessoas estão indo embora. E nós pegamos, irmão, está ali, ó. Está aqui. Então não subestime a glória de Deus não, meu filho. Você também orou, não orou, Fernando? Pegando? Você não era assim todo arrumadinho? O Fernando formado no seminário presbiteriano. Não é verdade? Essas coisas eram terríveis, não era? Aleluia. E o cara deu certo, irmão. Onde é que eu estava aqui, Jesus? Queridos, oh meu Deus, isso estava morto, porque eu fui desenterrado na internet agora, né? Ei, Cláudia, nada a ver, meu filho. Agora, para dar continuidade, o que é que Moisés fez? Ele pegou a sala do lado? Não. Ele formou uma equipe. Ele chamou e disse, eu vou levantar alguns cabeças de tribos. E eu quero que vocês me ajudem, porque sozinho eu não posso mais. E é o que nós estamos fazendo aqui no ministério, irmãos. Escola Bíblica Dominical, treinamento. Agora nova escola de obreiros, que começou agora domingo. Foi ontem, né? Começou. Escola de evangelismo para os jovens. Ensinar mesmo na prática. Até como segura uma pessoa quando ela cai. Que uma mulher segura uma mulher, um homem segura um homem. Eu tinha um pastor que ele me ensinou a expulsar demônio. E ele disse, porque eu orava e não saía. Ele disse, será que é demônio mesmo, Luiz? Eu disse, como é que eu vou saber? Ele disse, já tem um cabelinho aqui atrás. Você pega com esses 2 dedinhos e dá uma puxada. Essa pessoa diz, ai, tu diz, fica de pé que não é demônio. Rapaz, já funcionou comigo umas 30 vezes. Teve um cara aqui uma vez que ele entrou aqui e eu expulsei, puxei o cabelo e disse, ai! Eu disse, irmão, não é demônio. Ele disse, é demônio sim, tá? Ele falou para mim, eu estou endemoniado mesmo, tá bom? Eu digo, tá bom. Queridos, é por isso que nós estamos trabalhando no treinamento. Porque o meu Evan está perdendo a unção. Não está não, irmãos. Nós só queremos coordenar o curso. A paixão continua incendiada aqui. Vem nas aulas para você ver o que é paixão. Os meninos ensinam chorando. Os irmãos e as irmãs ensinam chorando. Por quê? Nós temos que ter paixão pelo conhecimento, irmão. Paixão pela mesa. Paixão pelas escrituras. Paixão pela graça. Acordar de manhã, você vai na janela da tua casa, meu Deus. Está tudo ali, você diz, Jesus, obrigado. Obrigado pela vida. A graça, que é de graça, mas não é barato, me trouxe até aqui, Senhor. Nós chegamos no aeroporto de Belo Horizonte. Não foi, Israel? Eu vou falar, vocês podem achar que é meninice, mas não tem problema não. Hoje está tudo zoado mesmo aqui. Hoje está hilário aqui hoje. A mesa do Senhor é uma mesa, um culto de ceia, nós rindo, brincando, chorando. Porque isso aqui não é a mesa da condenação, querido. Isso aqui é a mesa do perdão, do arrependimento, da salvação. Eu estou alegre porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Chegamos, né, Rebel?
Na frente do carro, o cara que foi buscar nós, enquanto ele pagava, eu e Reuel fomos para o carro, tinha uma árvore, tinha um passarinho cantando. Eu fiquei embaixo da árvore, ele cantava, até filmei e mandei para o Bertelli. Eu disse, ó, pilotudo fala. E nós ficamos ali uns 10 minutos, e o passarinho não saía dali, não parava de cantar. Eu me emocionei, irmãos. Eu disse, Jesus, que recepção é essa? Depois, quando eu cheguei na igreja, eu entendi o porquê. O passarinho, o que tem a ver? Cara, se um corvo pode levar picanha contra filé para um profeta, por que um passarinho não pode cantar para outro? Se um peixe pode engolir um homem e devolver ele na praia, se uma mula pode consertar o curso errado de um profeta, se um galo pode consertar o curso errado de um apóstolo, por que um passarinho não pode celebrar a vida de alguém? Ei, nós precisamos voltar às coisas simples e sobrenaturais. Nós precisamos voltar para esse lugar, cara. Você acreditar que aquela borboleta, a borboleta que pousou na minha janela, obrigado Jesus, a borboleta. As pessoas vão dizer, você já viu que na roça não tem ateu? Você não acha ateu na roça, você só acha ateu nas metrópoles. Porque na roça ainda tem rio para contemplar. Na roça tem cachoeira, tem peixinho, tem passarinho fazendo ninho. Na roça tem galinha botando ovo. Ei, meu filho! É por isso que os profetas saíam da cidade e se escondiam. Eles se escondiam nos cantos para ter contato com a natureza. As metrópoles têm ateu, porque ele olha para um prédio de 80, 100 andares e diz, meu Deus, o homem é astuto, ou o homem é inteligente. Daqui a pouco ele está adorando o homem. Daqui a pouco quem precisa mais de Deus? Aprenda a contemplar as coisas simples da vida, as coisas que fazem valer a pena a existência da humanidade. Eu estou aqui hoje para te ajudar nisso, a corrigir o curso e o funcionamento. As coisas simples. O meu Jesus, ele disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Ó alma, porque estás abatida? Porque você está contemplando coisas erradas, você está observando coisas erradas, você está dando mais ênfase ao pecado do que à justiça, você está dando mais ênfase à pandemia do que ao cenário profético. Olha para o cenário profético. Os profetas, irmãos, nunca tiveram tantas mensagens nesses dias, porque o cenário profético está aí batendo na porta. Nunca, cada enxadada é 10 minhocas. Meu Deus, cada vez que a gente abre a Bíblia as coisas saltam. Deus vai mostrando os cenários. Parece que Ele pega você pela mão e passeia. Eu ligo para um amigo, ligo para o outro, converso com o outro. Meu Deus, todo mundo falando a mesma coisa. É uma loucura. Ei, o nosso Senhor não perdeu o controle de nada. E se hoje você vai sentar nessa mesa, Ele disse por que você vai sentar nela. E quando Ele disse para você sentar nela, Ele te deu uma ordem. Ele disse, fazer isso em memória de mim. Ele diz, pensa em mim, não pensa no seu pecado. Isso não liberta você dele, mas pensa no que ele fez. Foca na justiça, não no juízo. Quando aquele homem deixou o machado cair, Eliseu chegou na beira do rio. Ele não perguntou quem derrubou o machado. Ele disse, aonde está o machado? Aonde caiu? Me mostra. Eu vou ajudar você a recuperar o que você perdeu. Foque na vida das pessoas em ajudar o que elas perderam, ajudá-las a recuperar. Não foque em quem derrubou. A igreja não pode focar nas coisas que não são para elas. Nós estamos aqui para pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado, mas não depende mais de você. Foque na justiça, foque na voz de Deus,
Não foque nos maus conselhos, não foque nos fake news, não foque nos conselhos humanistas, de ideologias quebradas, falidas. Foque na voz do Senhor, na voz do Espírito que grita dentro de você. Se o próprio Moisés, em Deuteronômio, conserta Números 13, diz: olha, Deus mandou a gente entrar e possuir, mas vocês me deram ideias e eu achei boa, e por isso eu enviei homens. E aí você sabe o que aconteceu, só 2 quiseram entrar. E naquele dia, quando eles voltaram, Deus teve que estabelecer novas regras. Deus teve que estabelecer novas ordens. Por quê? Porque cada vez que a incredulidade ela avança, irmãos, uma nova ordem tem que ser aplicada. Mas para quem tem fé, irmão, o que era pecado há 2000 anos atrás continua sendo. Não, a Bíblia não precisa ser mudada. Quem precisa ser mudado sou eu. Eu é que preciso ser transformado. Eu preciso olhar com os olhos de cultura. Sim, eu preciso olhar com os olhos das gerações, mas a Bíblia é uma contracultura. Ela sempre foi uma contracultura. Ela sempre veio para aplicar. Por que você acha que Paulo disse: convém que o presbítero seja marido de uma só mulher? Porque a bigamia era instalada, eles podiam ter várias mulheres. O cara chegava na igreja, se convertia com 5, 6 esposas. Ele podia estar ali. Mas o Paulo disse: mas para você ser um presbítero, você tem que ser marido de uma só. A Bíblia ela nunca aprovou as coisas erradas do homem, nunca. Ela nunca aprovou. Não, cada vez que você legaliza um pecado, você está provocando a iniquidade numa geração. E a iniquidade é terrível, porque na iniquidade, no pecado Deus trata contigo, na iniquidade Ele trata com a terra. Iniquidade é quando um pecado ganha legalização para pecar. Por isso eu sou contra, irmãos, a legalização das drogas, sou contra a legalização do casamento homoafetivo, sou contra a legalização do aborto, sou contra a destruição da família, sou contra a destruição dos jovens. Eu e o Mevan somos contra. E se você é a favor, essa não é a sua igreja. Nós somos contra, essa é a nossa palavra. E nós vamos ser contra até o fim, até a volta de Jesus, porque passa o céu e passa a terra, mas a sua palavra, ela não vai passar, ela não vai passar. Nunca tivemos numa geração que precisa tanto corrigir o curso. Vá para casa, irmãos. Vá para casa, entre no quarto e chore com Deus. Diga: Deus, me dá um coração igual ao teu. Me dá um coração disposto a obedecer. Me dá um coração, Senhor, que não atrevido. Ame o pecado. Não, ame o pecador, mas abomine o pecado. Jesus nunca quebrou um princípio para amar alguém. E Ele nunca deixou de amar alguém por causa de um princípio. Nunca. Jesus não precisou quebrar um princípio. A mulher adúltera foi pega em adultério e Ele disse: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Ele entra na casa de Zaqueu, todo mundo diz: cara, ele é louco, esse cara aí é publicano, cobrador de impostos. E Jesus estava lá, sentado na mesa do publicano, e um monte de gente na porta condenando Jesus. E aquele homem apavorado, ele não sabia o que fazia. A presença de Jesus constrangeu tanto aquele homem, que ele disse: Senhor, eu sou ladrão, eu roubei. O Senhor disse: tudo bem, filho. Ele disse: não, mas eu não só roubei, eu quero devolver. Eu quero repartir meus bens, eu quero devolver 4 vezes mais. E ele não fez conta, irmão, se ele ia ficar pobre. Ele não fez conta se não ia sobrar dinheiro. Ele só fez conta de uma coisa: eu não quero mais andar desse jeito. Eu quero mudar de vida, eu quero ser alguém diferente. Ele não fez conta se ia acabar o recurso, se ia perder o emprego. Não.
Ele disse: eu sou ladrão, e eu roubei, e eu quero devolver. E o Senhor disse: hoje entrou salvação nesta casa. Jesus não precisou apontar o dedo para ele na internet e dizer: ladrão, vagabundo. Não, Jesus só estava ali. Você só pode consertar aquilo que você ama, não aquilo que você odeia. Não, mas eu quero carregar a presença de Deus, pastor. Então carregue pessoas, porque a presença de Deus está dentro delas. Ele colocou a eternidade no coração dos homens. Hoje nós estamos num privilégio aqui, irmãos. Você pode fazer isso todo dia. Você pode fazer isso em toda refeição na sua casa. Você pode fazer isso todas as vezes que vos reunirdes em meu nome. Você pode juntar seus filhos, pegar o pão, pegar o suco da videira. Você pode sentar com seus meninos, só você e eles, ensina para eles. Para que isso, pai? A gente hoje está consertando o curso, filho. A gente está consertando nosso funcionamento. Nós queremos voltar para a mesa. Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber onde você quer chegar. Para mim não importa o que você fez, importa o que você está disposto a deixar para chegar aonde Jesus deseja que você chegue. E se você quiser chegar, então essa é a sua mesa. Não importa o que você fez, fazer isso em memória de mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Lembra de mim. Lembra do que eu fiz. Só a graça pode te salvar. Deus não te salvou porque você é bonzinho. Você não tinha nem nascido ainda. Ele só espera que você reconheça que Ele te ama. E se você o amar, ainda não vai amar o suficiente, porque nós o amamos. 1 João 4,19, porque Ele nos amou primeiro. Sim, Ele nos amou primeiro. E você pode estar que nem esse vaso inteiro, ou esse vaso em pedaços. Se você está no vaso inteiro é mais fácil, porque ele pode te encher hoje. Se você está num vaso em pedaços, ele vai montar você tudo de novo. Ele vai... Coisa boa é quebrar na mão dele. Ele disse para o profeta: eu não posso fazer de Israel a nação que eu desejo. Só que eu não posso fazer de novo, assim como tu viste este vaso quebrado e sendo restaurado na minha mão. Hoje Deus pode te restaurar. Restaurar. O que é que eu preciso fazer? Onde é que bota o dinheiro no envelope? Quanto é que paga, pastor? A indulgência? Não. Não precisa de nada. Eu só preciso reconhecer que alguém morreu, que a fé de um salvou a todos, que o amor de um salvou a todos. E Ele espera que eu repita o processo. Assim como eu dei a minha vida, você também tem que dar a sua vida, diz o Senhor. Porque reino de Deus é isso. É Deus dando para um para salvar a todos. Como eu disse ontem, a necessidade da maioria sempre se serve da fé da minoria. Na multiplicação dos pães, 5.000 tinham para comer, 12 só para servir, e só um menino para ofertar. E aquele menino, com os pães na mão de Jesus, matou a fome dos 5.000 e ainda sobrou 12 cestos cheios. Porque o que eu tenho na mão certa sempre vai sobrepujar. Nós vamos cear agora. Eu queria pedir que você, em 1 minuto ou 2, dobrasse a sua fronte.
e fizeste uma oração. E faça a oração de todo homem indigno. Senhor, eu não sou digno, mas eu queria tanto participar da tua mesa, e eu vou participar hoje aqui, Senhor, pela fé, que um dia o Senhor vai buscar essa igreja. Eu quero, Senhor, ser restaurado e transformado. Enquanto você ora, eu chamo os irmãos para vir aqui servir a ceia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cear. Vamos cear. Across the dunes where secrets rest, a silent fire inside my chest. The night wind hums forgotten names. Its breath ignites unspoken flames. The desert keeps what time can hide, a truth that travels by my side. I walk the dunes of unspoken flame, holding tight what I cannot name. Every step where the warm winds claim a spark that never bends to shame. Tracks I leave are quickly taken by shifting sands that stay unshaken. Yet in the hush of endless miles, a hidden warmth quietly smiles. Some fires burn without a blaze. They light the heart in subtle ways. I walk the dunes of unspoken flame, holding tight what I cannot name. Every step where the warm winds claim a spark that never bends to shame. If all my words fade in the storm, the flame within will still stay warm. No desert night can strip away the truth I guard but never say. I